Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado e abertura de mercado, tudo aquilo que pode impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Sextamos, né? Hoje, dia 4 de junho de 2021, sexta-feira. Ontem tivemos feriado aqui no Brasil, então também não tivemos movimentação na Bolsa Nacional e não fizemos aqui o nosso Morning Call. Temos bastante assunto aí para falar então sobre o fechamento de quarta-feira e informações relevantes de ontem também do mercado internacional e, obviamente, olhando para tudo aquilo que também pode impactar o dia a dia nessa sexta-feira, lembrando aí que renovamos máximas históricas novamente dentro do índice Ibovespa. Você que ainda não se inscreveu, que não curtiu, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse conteúdo e acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós enviamos esse material também em PDF para você consultar a qualquer momento do dia, e esse material é enviado antes das 7 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho então sobre o fechamento de mercado ontem e olhando também, obviamente, aí para a quarta-feira, né? Muito em função aí do feriado de ontem. Olhando aí para antes do feriado, o índice Ibovespa engatou novo recorde, como falávamos anteriormente. O dólar chegou aí aos R$ 5,08, algo que nós não víamos e nem imaginávamos já há algum tempo. E principalmente a alta da Bolsa Brasileira foi influenciada aí pela questão das commodities, principalmente o petróleo, que por 2 dias consecutivos, a gente fala aí novamente mais para frente, mas ultrapassaram aí o valor dos $70 o barril. Também os investidores ainda estão de olho aí nos resultados, estavam de olho nos resultados do PMI e da CPI da Covid, além da crise hídrica que acontece aqui no Brasil. Já olhando para os Estados Unidos, isso na quarta-feira ainda, né? Tivemos um pregão aí com leve alta por conta de discursos do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, sobre o crescimento moderado da economia. Além disso, olhamos aí para a Ásia sofrendo um pouquinho com novas medidas restritivas, lockdown lá na Malásia, e também Europa, apesar de várias altas na quarta-feira, tendo muitas preocupações com relação à inflação na zona do euro e à inflação americana. De forma geral, o mercado inteiro aguarda aí o resultado do payroll, divulgação oficial de geração de empregos lá nos Estados Unidos. Isso acontece no dia de hoje, mas desde quarta-feira já tínhamos essa repercussão. Ontem, na quinta-feira, os mercados internacionais, porque aqui era feriado, tiveram um desempenho bem negativo em sua maioria. Tivemos altas basicamente aí na Bolsa Nikkei no Japão e o DAX na Alemanha, basicamente. Mesmo em meio a diversos resultados positivos, como redução de desemprego lá nos Estados Unidos, que vamos falar um pouquinho mais sobre isso, PMI de serviços em alta e geração de novos empregos também positiva em relatórios preliminares lá nos Estados Unidos. O que preocupa muito, óbvio, é o receio da inflação lá nos Estados Unidos, as altas no pagamento das Treasuries, que são os títulos públicos aí para 10 anos lá nos Estados Unidos, e também ontem começou aí a preocupar um pouco atritos políticos entre China e Estados Unidos. Lembrando aí que ontem o presidente Joe Biden aí proibiu investimentos em 59 empresas chinesas, e a gente vai ver, assim que tivermos mais notícias, desdobramentos aí dessa definição do presidente norte-americano Joe Biden. Lá fora, ontem também tivemos aí as ADRs, né, principalmente as brasileiras, com um desempenho bem negativo no pregão de ontem, o que pode, obviamente, influenciar o mercado, principalmente aqui no Brasil hoje, em função, obviamente, aí, de o Brasil aí, ontem ter ficado aí com a bolsa fechada por conta do feriado de Corpus Christi. Olhando para números de forma geral, o índice Ibovespa lá do dia 2, certo? Fechou com alta de 1,04% a 129.601 pontos.
Então, um pouco daquela perspectiva e previsão aí de uma possível chegada dos 130 mil pontos aí no índice Bovespa começa a ser mais factível. Hoje, aí, dependendo do que acontece, podemos alcançar esse índice e, obviamente, aí seria um recorde histórico novamente aí e um bom crescimento em relação a tudo aquilo que se esperava aí para o Brasil por conta de todas as crises que temos vivido aí em meio à pandemia da Covid-19. O dólar fechamento também lá do dia 2, tivemos aí fechamento, como falamos já na abertura, com queda de 1,20%, fechando aí o pregão em R$ 5,08 a moeda norte-americana. E já olhando aí então para o fechamento das bolsas no dia de ontem lá nos Estados Unidos, ontem, dia 3, né, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caiu 1,03%, chegando aí a 13.614 pontos. O índice S&P 500 também caiu 0,36%, chegando a 4.192 pontos. Dow Jones caiu 0,07%, lembrando que havia tido uma alta semelhante no dia anterior, né? Mas fechou o pregão ontem a 34.577 pontos, ainda muito próximo das máximas históricas, mas obviamente aí uma preocupação em relação ao fechamento de ontem. Indo para a Europa, nós temos o fechamento do euro com queda lá no dia 2, né, não ontem, mas antes do feriado, a queda de 1,17%. Tivemos o euro aí sendo cotado a R$ 6,24 na quarta-feira. Já ontem, quinta-feira, feriado aqui no Brasil, a bolsa alemã, o DAX na Alemanha, teve alta de 0,19%, chegando aí a 15.632 pontos. Em compensação, as demais bolsas tiveram queda na sua maioria. A França, por exemplo, chegou aí com uma queda de 0,21% a 6.507 pontos. No Reino Unido, a queda foi de 0,61% a 7.064 pontos. E o fechamento da Ásia no dia de ontem, nós tivemos aí a China caindo 0,65 a 14.761 pontos e o Japão subindo 0,39, retomando os 29 mil pontos. 29.058 pontos foi o fechamento de ontem das bolsas na Ásia. Olhando aí para o cenário de cripto, apesar de altas no dia anterior também, o Bitcoin ontem subiu novamente, e aqui temos os dados de crescimento de 3,97% de alta no dia de ontem, enquanto o Ethereum subiu a 4,50% em relação à quarta-feira, olhando aí principalmente essas informações por conta do nosso feriado aqui ontem. Olhando a negociação de petróleo futuro, o Brent ultrapassou já na quarta-feira os $70 o barril. Ontem fechou com nova alta, fechando aí a negociação a $71,40, enquanto o WTI já se aproxima dos $69, $68,86 foi o fechamento de ontem do WTI. Olhando aí para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, que mede a volatilidade do mercado de ações, ontem ele subiu 3,20% por conta de todas essas incertezas no mercado norte-americano e chegou a 18,04%, sempre relembrando aqui que quanto mais alto, maior a volatilidade, que pode ser positiva ou negativa, mas automaticamente essa volatilidade representa risco. Olhando aí para metais futuro, de forma geral, o ouro aí teve queda ontem e anteontem. O fechamento de ontem aí foi $1.873,15 a onça. Alumínio futuro, que também vinha de forte alta nos últimos dias, acumula 2 dias aí de leve queda. Ontem o fechamento foi a $2.404,25. Olhando aí para a negociação futura, e o ferro refinado também, olhando a negociação futura, também teve leve oscilação em relação aos 2 dias anteriores, caindo aí para $197,91 a tonelada. Olhando aí para o fechamento do índice Ibovespa na quarta-feira, dia 2 de junho, nós tivemos aí as principais altas ficando por conta de Petri 3, justamente a alta do petróleo aí, ela trouxe aí uma volatilidade positiva para as ações de Petrobras e automaticamente para o índice, alcançando aí os 129 mil pontos que falamos na abertura, e na
Sexta não, né? Desculpa, o feriado nos atrapalha. Na quarta-feira, então, a Petri 3 fechou com alta de 4,95% a R$ 28,58, já se aproximando aí a números pré-pandemia. BRKM5, que é Braskem, também subiu 4,81% a R$ 55,92. BRFS subiu 4,11% a R$ 29,38. BBDC4, que é Bradesco, também subindo 3,90%, chegando a R$ 28,12. E Via, né, Vevar 3, que não é mais Via Varejo, é Via apenas, subiu 3,68%, chegando aí a R$ 14,35 na cotação da quarta-feira, dia 2 de junho. Já entre as principais baixas, quarta-feira nós tivemos queda aí de B3SA3, caindo 3,89% a R$ 17,01. Lembrando, B3SA3 é a nossa bolsa, B3 Bolsa Brasil Balcão. E a gente fala um pouquinho mais sobre essa queda lá no fechamento já do nosso Morning Call, quando falarmos aí sobre cenário corporativo. Sula 11 também caindo 3,34% a R$ 33,79. Localweb também caindo 3,15% a R$ 23,93. Localweb aqui perdurando entre as principais baixas nas últimas semanas. Desde que entrou no índice Bovespa, a Localweb vem acumulando quedas consecutivas. Usiminas 5, Usiminas caindo 2,77% a R$ 19,59 e Enev 3 caindo 2,46% a R$ 17,79. Essas foram as principais baixas na cotação e no fechamento aí do dia 2, quarta-feira, véspera do nosso feriado aqui no Brasil. A agenda brasileira para hoje, nós podemos ficar de olho principalmente aí no PMI composto e PMI de serviços, que será divulgado no Brasil. Lembrando aí, principalmente olhando para o PMI de serviços, né, ele apresenta aí, se apresentar um crescimento, será um grande ganho, principalmente aí para a retomada do setor no Brasil, que é o que mais sofreu aí desde o início da pandemia. Já olhando aí para a agenda internacional, nós podemos ficar de olho aí no PMI da construção lá na Alemanha e também no Reino Unido, que é divulgado hoje, as vendas no varejo da zona do euro e o discurso de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Também temos discurso de Christine Lagarde, que presidente do Banco Central Europeu, e de outros membros que falam também no dia de hoje sobre política monetária e, obviamente, todas as ações econômicas ali que o Banco Central Europeu planeja para a zona do euro. E hoje o tão esperado relatório oficial de geração de empregos, que é semelhante ao nosso CAGED aqui no Brasil, que é o payroll lá nos Estados Unidos. Esse indicador aí é esperado a semana inteira e, obviamente, aí muita oscilação aconteceu na expectativa dessa divulgação. Esse é um dos indicadores que pode movimentar muito positiva ou negativamente o mercado nessa sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. E, obviamente, dentro disso, a taxa oficial de desemprego também lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para o nosso cenário de política, nós temos aí, olhando para a CPI da Covid, tivemos repercussões do depoimento da doutora Luana Araújo, que foi também ali antes do feriado, na quarta-feira, e informações referentes ao Wilson Lima, que é o atual governador do Amazonas, que deve depor na próxima semana, e também a confirmação de Marcelo Queiroga, que tem retorno aí para depor na terça-feira. Terça-feira também aí retorno então do Marcelo Queiroga na CPI da Covid. O governador de São Paulo, João Dória, aposta em eleições presidenciais, mesmo correndo o risco de perder apoio do próprio partido. Ele, inclusive, afirmou aí que não pretende aí concorrer à reeleição no governo de São Paulo e, obviamente, então foca principalmente então nessa questão
de sair candidato à presidência do Brasil em 2022. Lembrando, aí existe toda uma situação em conversas do PSDB, principalmente na figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve já diversas conversas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pode haver um apoio nesse sentido. Então, por isso, obviamente, aí que Dória pode perder apoio dentro do próprio partido por conta dessa decisão. A Câmara de Deputados, ela aprovou a medida provisória de aumento de impostos a bancos e também indústrias químicas aí para custear a desoneração do diesel e do gás de cozinha. Com isso aí, bancos, cooperativas de crédito, empresas de seguro também terão alguns aumentos de impostos, principalmente aí para custear então esse recurso aí de desoneração fiscal quanto ao gás de cozinha, para baixar o preço ao consumidor final, e também ao diesel aí, uma medida aí que o presidente e a equipe econômica fizeram, principalmente aí para auxiliar e acatando diversas manifestações dos caminhoneiros no Brasil. O STF, o Supremo Tribunal Federal, através da ministra Carmen Lúcia, autorizou mais uma investigação em relação ao Ricardo Salles. Ricardo Salles, só para relembrar aqui, ele está frequente no noticiário e também aqui, infelizmente, em meio ao nosso Morning Call, é o ministro do Meio Ambiente. Entre outras situações, ali tem a possibilidade ali de enriquecimento ilícito, que está sendo investigada, e agora essa investigação contra ele vem do fato aí dele ter teoricamente prejudicado aí a investigação em relação a uma apreensão de madeira ilegal. Já é uma denúncia um pouco mais antiga e, obviamente, por conta de tudo que tem acontecido, o STF agora autorizou essa investigação contra Ricardo Salles, e isso, por se tratar aí do ministro do Meio Ambiente, obviamente aí pode ter diversos impactos. Relembrando que o presidente Jair Bolsonaro também, na cúpula do clima, alguns meses atrás, assumiu um compromisso aí de reduzir o desmatamento ilegal, inclusive zerando até o ano de 2030, dentro da cúpula do clima que foi realizado lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho para o cenário econômico, o presidente Joe Biden, lá dos Estados Unidos, anunciou aí a doação de excedente de vacinas, e o Brasil deve ser um dos beneficiários. Inicialmente aí nós temos aí cerca de 6 milhões de doses que devem ser enviadas aqui para países da América Latina e devem ser divididos aí principalmente aí entre Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, Bolívia e mais alguns países da América Central. Obviamente aí não é um volume tão grande que sobrará, mas isso com certeza auxilia bastante aí no Programa Nacional de Imunização, que é tão importante para voltarmos à vida normal aqui no Brasil também. Olhando aí para cenário de bolsa, principalmente no mês de maio, especialistas já verificaram, e os estrangeiros foi quem mantiveram aí a alta da bolsa aí, olhando aí para o mês de maio. Brasileiros de forma geral e principalmente os CPFs da bolsa realizaram lucros aí no final de maio, e quem manteve a bolsa em alta foi os estrangeiros, sempre lembrando aí o próprio ministro e diversos especialistas falando que para o estrangeiro, para quem está comprando em dólar, existe aí ainda mais barato a Bolsa Brasileira nesse momento. Óbvio que a gente não está falando em recomendação de compra, trazendo apenas alguns assuntos aí que nós já falamos durante diversos dias aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. O Federal Reserve começará a vender títulos privados, e ETFs que eles adquiriram aí durante a pandemia, o compromisso aí de compra aí de títulos do Banco Central norte-americano, e atualmente o somatório desses títulos comprados já chega aí a mais de 13 bilhões de dólares em ativos desse tipo, títulos privados e ETFs, e obviamente agora ele começa um processo aí de venda, principalmente aí por conta do momento econômico em que os Estados Unidos vivem, com o risco também de aumento da inflação, que nós entramos aqui já nesse segundo ponto, uma notícia de que o Federal Reserve, também vê uma pressão inflacionária subindo e uma perspectiva aí no livro bege, que eles chamam, que são as informações adicionais do Banco Central norte-americano,
uma perspectiva de aumento de custos e de insumos, principalmente para a indústria, já nos próximos meses. Isso, obviamente, aí entra em toda aquela perspectiva de aumento da inflação por conta aí de todos os estímulos econômicos que foram feitos lá nos Estados Unidos para retomada e crescimento da economia. Os pedidos de auxílio-desemprego por lá ficaram abaixo dos 400 mil, né? Isso mostra uma retomada muito grande, lembrando aí que quando nós tivemos aí o início da pandemia, o lockdown e diversos outros problemas, eram milhões de pessoas aí pedindo semanalmente aí o seguro-desemprego. E pela primeira vez isso ficando abaixo dos 400 mil é um baita sinal de crescimento e de retomada dos empregos e automaticamente da renda para o cidadão norte-americano, o que também pode influenciar daqui a pouco nessas medidas econômicas e nesses auxílios aí que o governo está fazendo. Ele pode vir a reduzir, principalmente para conter essa inflação. O Banco Central Europeu, por meio ali da Christine Lagarde, que é principalmente aí a presidente do Banco Central Europeu, vê como encorajadores os planos de diversos países europeus para a retomada da economia. Lembrando, hoje nós temos novos discursos aí de membros do Banco Central Europeu que devem frisar também essas ações que estão sendo feitas por outros países, né, da Europa como um todo, e também falar um pouquinho mais sobre essa realidade e sobre as perspectivas econômicas e monetárias ali para a Europa e zona do euro. Olhando um pouquinho para cenário corporativo nesse momento, o BTG Pactual, essa é uma notícia já ainda da quarta-feira, alcançou um valor patrimonial maior do que a XP, um valor de mercado maior do que a XP. Lembrando, a XP aí tem as suas negociações na bolsa norte-americana, na Nasdaq, cresceu muito realmente, mas vimos um movimento muito forte de BTG comprando e trazendo novos ativos e novos escritórios, inclusive escritórios vinculados à XP, e na quarta-feira então houve aí a confirmação de que o BTG Pactual alcançou um valor de mercado maior do que o da XP. Ainda notícia da quarta-feira, mas muito importante aí e que obviamente deve influenciar o mercado caso realmente tenha procedência, a JP Morgan, o JP Morgan, né, ele reduziu aí a sua recomendação e valor de compra ali para B3. Então olhamos lá a queda da B3 SA3 na quarta-feira e o principal motivo, inclusive a fala da JP Morgan em relação a essa redução, é a possibilidade de a B3 ter uma concorrente em breve, né? Nós já tivemos lá no passado duas bolsas no Brasil, quando ainda era a BMF Bovespa, e não era nem a BMF ainda, né? Era só a Bovespa e existia também a bolsa no Rio de Janeiro. Então existiam duas bolsas e não há nenhum problema em existir mais de uma bolsa no país, mas isso foi encerrado já há alguns anos e não havia uma nova perspectiva. Então a Bovespa depois assumiu juntamente a BMF e aí depois virou a B3, né, Bolsa Brasil Balcão, quando alcançou aí todos os cenários, inclusive trazendo para si a custódia ali da CETIP, né, trouxe aí para dentro da B3. E com isso, desde então, nós temos apenas uma bolsa no Brasil, a B3, B3SA3, e agora então JP Morgan fala na possibilidade da XP se tornar uma bolsa aqui no Brasil e automaticamente traria então essa concorrência para a B3. Isso é especulativo ainda, mas é uma notícia da JP Morgan, né, que analisou esses aspectos e também vale a pena ficar de olho porque uma mudança nesse patamar, principalmente aí da XP, traria também bastante novidade. No que eles se baseiam para essa informação, né? Principalmente aí na saída da B3 ali do Beringer, José Menezes Beringer Neto, né? Ele renunciou aí ao conselho de administração da B3, ele faz parte aí da XP, né? Ele é o presidente do Banco XP e ele ocupava esse cargo desde 2013. Essa mudança aí é o que traz a possibilidade, a suspeita da JP Morgan de que talvez ao Banco XP, a XP em si, queira fazer algo semelhante e ao invés de apenas ser uma corretora, ampliar isso e aí daqui a pouco se tornar uma bolsa no Brasil. Continuando, a Raizen
Energias protocolou o pedido de abertura de capital na bolsa, o IPO, então também podemos ter novidade em breve. A Raízen é um consórcio, uma joint venture aí da Shell e agora não lembro de outra empresa, mas ela é voltada aí ao setor de energias, uma das maiores do mundo, e protocolou então o pedido de abertura de capital de IPO junto à CVM. Jornais aí têm falado também da possibilidade da XP criar uma plataforma de criptomoedas, também outro assunto que pode movimentar o mercado, e a CVM permitirá aí BDRs de outros países. A CVM aí tem conversado com outras bolsas, negociações mais avançadas com diversas outras bolsas, para que haja negociação aqui no Brasil de BDRs de outros países, né? Nós temos principalmente aí BDRs hoje olhando para Estados Unidos, mas agora a novidade que teremos são BDRs de Londres, de Amsterdã e de Toronto, e a CVM tem conversado aí com outras bolsas a nível mundial também para trazer mais opções para o investidor brasileiro. O atual presidente do Itaú informou que o Itaú deve exercer a opção de compra da XP no primeiro trimestre de 2022. Lembrando, né, existe aí o Itaú, inclusive, criando uma outra holding ali para atuar com essas ações da XP, porque quando o Itaú fez a compra da XP, existia um contrato onde ele poderia exercer por um valor de mercado bem menor do que a XP está hoje, mais um percentual das ações da XP. Isso termina aí, essa possibilidade aí em meados do ano que vem, e agora o presidente do Itaú disse que o Itaú deve então exercer, obviamente aí, né, um crescimento muito grande, ele pode vir até a ter boa parte aí das ações para controlar boa parte aí da XP também, e toda essa movimentação deve influenciar o mercado como um todo. Outra notícia aí que tem influenciado é o aumento aí da Marfrig comprando aí participação da BRF. Já tivemos aí na semana passada essa informação, havia chegado aí próximo dos 20%, depois na casa dos 25%, e a Marfrig informou aí como fato relevante ao mercado que já detém entre ações e também opções cerca aí de 31,66% aí das ações aí da BRF. Obviamente, em um primeiro momento já foi dito pelo CEO e por diversas informações de RI da Marfrig que não há um objetivo de controlar a BRF, essa aquisição, mas é apenas ter participação nela, mas surgem aí diversas dúvidas em meio ao mercado e obviamente isso pode influenciar bastante no dia de hoje e na próxima semana. Olhando agora aí para abertura e fechamento de mercado, 6h18 da manhã, nós temos aí na Ásia, nesse momento, as bolsas já fechadas e temos aí o fechamento na China com alta de 0,74%. A China fechou aí a 14.870 pontos. Enquanto olhamos aí para o Japão aí que vinha de altas consecutivas, chegando novamente aos 29 mil pontos, fechou no dia de hoje, sexta-feira, dia 4, com queda de 0,40% a 28.942 pontos, oscilando bastante e inclusive aí na semana ficando negativa a oscilação aí das ações japonesas em quase 1%. Olhando já para a abertura de mercado e as negociações na Europa, a Alemanha nesse momento aí opera oscilando entre perdas e ganhos, nesse momento aí uma queda de 0,04%. Na França, a oscilação é um pouquinho maior, nesse momento uma queda de 0,14%, e no Reino Unido a queda é de 0,25%, agora 6h19 da manhã. Já o pré-market dos Estados Unidos traz Dow Jones aí com queda de 0,08%, S&P 500 oscilando entre perdas e ganhos, nesse momento 0,02%, lateralizando, e a única alta nesse momento aí vem da Nasdaq, também oscilando entre perdas e ganhos, mas agora 6h19 da manhã, operando aí a 0,02% positivo. Obviamente, toda essa movimentação indica volatilidade para o dia, mas, óbvio, o grande momento, a grande expectativa será a divulgação do payroll lá nos Estados Unidos e, obviamente,
isso poderá mudar todo o cenário de crescimento e de alta das bolsas a nível mundial. Olhando aí para o Brasil, existe aí uma perspectiva inicial de queda, principalmente olhando aí já para os fatores externos que aconteceram no feriado de ontem, mas obviamente o mercado é soberano e com uma notícia positiva do payroll lá nos Estados Unidos, nós podemos acompanhar uma alta das bolsas mundiais e quem sabe aí chegarmos aí aos 130 mil pontos aí no dia de hoje, sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você que nos assiste ao vivo e também por você que nos assiste gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e acesse o nosso grupo do WhatsApp. Temos 3 grupos lá, já aonde você consegue receber esse material antes das 7 horas da manhã, também de forma gratuita em PDF, para você consultar a qualquer momento do dia o que movimenta o mercado e tudo aquilo aí que pode trazer no cenário corporativo, econômico e político movimentação para o mercado financeiro. Bom final de semana, te vejo novamente na segunda. Um abraço, bons negócios. Tchau, tchau.